Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Energia da Sustentabilidade. Este podcast produzido pela Copel está em sua terceira temporada, sempre discutindo temas ligados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na nossa conversa de hoje, a pauta é migração e refúgio, uma questão de extrema importância quando se trata de cidadania e respeito à diversidade. Quem propôs a pauta desse episódio está aqui conosco foi a analista socioambiental da Copel, a Gabriela Anne Dresch, que convidou um time de primeira para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Está conosco também o Márcio Oliveira, professor e pesquisador da área de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, Márcia Terezinha Ponce, secretária executiva da Caritas Paraná, o Francisco Javier, que é um imigrante venezuelano e coordenador de projetos na Caritas, e Ana Lima, coordenadora da iniciativa Empoderando Refugiadas da ONU Mulheres. Eu agradeço desde já pela presença de todos e todas e começo pedindo ao professor Márcio. Professor, se é possível nos dar um panorama sobre a posição do Brasil no cenário da migração global atualmente. Eu não sei se é impressão minha, mas a gente que não trabalha com esse assunto cotidianamente, às vezes percebe que nos últimos anos o Brasil vem tendo um fluxo migratório maior do que nas décadas anteriores. Isso acontece realmente ou é só impressão nossa? Muito boa tarde a todos e todas. Então, é verdade que nas últimas 2 décadas, em especial de 2010 para cá, o Brasil entrou na rota da imigração latino-americana. Isso é fato. Depois eu posso explicar melhor isso. Mas, como um todo, a gente está aguardando os dados do censo, mas o Brasil deve apresentar, no censo 2022, o último dado, aproximadamente 1% de estrangeiros em sua população, o que é um percentual muito baixo comparado com outros países, inclusive países sul-americanos. Então, se o Brasil entrou na rota nas 2 últimas décadas, sim, é fato, em especial com a migração venezuelana e haitiana, mas também cubanos, colombianos, congoleses, angolanos, afegãos agora recentemente, cubanos, né, acho que eu já falei, mas como um todo ainda o Brasil recebe poucos imigrantes internacionais. É curioso isso porque o Brasil, na verdade, a população, do modo como a gente conhece, é fruto de grandes fluxos migratórios, né? Isso faz parte, de certa forma, da constituição da população brasileira, pelo menos na ideia de nação moderna que a gente tem, né? A partir do século XX. Que muda nesse cenário mais contemporâneo, né? Com relação aos outros fluxos migratórios que a gente teve, em termos de volume e também em termos de motivação para essa migração, professor? Então, o primeiro é diferenciar a migração histórica da migração atual. O que a gente chama de grandes migrações históricas são os fluxos, sobretudo de europeus, mas no caso do Brasil, também de imigrantes da Ásia, em especial do Japão, no período compreendido entre 1870 e 1930. Então, nesses 60 anos, 50 milhões de europeus saíram das suas próprias residências, dos quais 30 milhões vieram para as Américas, e o Brasil, como país americano, recebeu um contingente desse em torno de 4 milhões e meio. Então, essas são as migrações históricas e o Brasil participou desse esforço, como diversos outros países americanos, em especial os Estados Unidos, a Argentina, mas também o Canadá, o Uruguai, o Chile, entre outros. Então, esse é o fluxo. Esse fluxo de imigração europeia ou de outros países, ele se interrompe logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra, logo depois da Segunda, o Brasil ainda faz um pequeno esforço de acolhimento de refugiados aí, decorrentes da Segunda Guerra Mundial, mas esse fluxo praticamente se extingue na década de 60. E o Brasil, ao contrário, passa a produzir migrantes. Então, o número de brasileiros que começam a sair do Brasil começa a superar, em muito, o número de estrangeiros que vêm ao Brasil. Atualmente, o Ministério, só para vocês terem uma ideia, o Ministério das Relações Exteriores estimou em 4,2 milhões de brasileiros vivendo no exterior, dos quais 1,5 milhão nos Estados Unidos. E se esse dado se confirma, há um certo debate em torno desse dado. O censo americano contabilizou 750 mil brasileiros
enquanto o Ministério das Relações Exteriores contabilizou 1,5 milhão vivendo nos Estados Unidos. Então, há uma diferença grande aí, não se sabe exatamente onde estariam esses outros 750 mil brasileiros supostamente vivendo nos Estados Unidos. Praticamente a metade, né, do contingente. Que impressionante essa discrepância de números. Podem estar indocumentados, podem ter fugido do censo, se escondido, podem simplesmente não existir também. Então, esse dado está sendo averiguado. Seja como for, o número de 4 milhões, mesmo que ele seja 3 milhões, vamos colocar, 3 milhões já vai ser muito superior ao número de estrangeiros no Brasil. Portanto, o Brasil hoje produz mais migrantes do que acolhe imigrantes. Então, esse número ainda é muito favorável à emigração, e o Brasil acolhendo ainda muito pouco, 1% da população, compara com a Argentina, que acolhe 4,5% em 4,5% de estrangeiros na sua população, a diferença é enorme. Eu gostaria ainda de aproveitar o seu conhecimento e pedir uma explicação sobre a diferença entre migrante e refugiado, né? O que caracteriza a condição da pessoa refugiada? Então, o refugiado, o status de refúgio é um status concedido por alguns países que são signatários da Convenção do Refúgio, no caso o Brasil, e as pessoas que solicitam refúgio são aquelas que sentem, por motivo declarado pelo próprio solicitante, que a sua vida estava em risco por algum critério, seja perseguição política, seja perseguição na sua região, seja uma ameaça de violência, seja mesmo uma perseguição de origem de cunho religioso ou até de cunho de orientação sexual. Então, esse indivíduo ele se vê obrigado a deixar o seu país porque ele teme pela própria vida. Uma vez temendo pela própria vida, ele foge do seu país e solicita refúgio em algum outro país, dizendo: eu não posso voltar para o meu país. Então, esse é o refugiado. É aquele que, em princípio, não pode voltar para o próprio país. E aí o país vai analisar a demanda e vai conceder ou não o status de refugiado. Já o migrante, ele migra por vontade própria. Ele pode ter condições no seu país de origem que o levem, que muitas vezes o obriguem, falta de condições de trabalho, ou algum tipo de violência no seu bairro, ou simplesmente o desejo de melhorar a sua condição, seu status socioeconômico. Em qualquer uma dessas hipóteses, é uma migração voluntária. Ele sai do seu país, migra porque ele quer. Ele não se sente ameaçado, ele não tem a sua vida colocada em risco. Então, a diferença principal entre as duas categorias, entre esses dois indivíduos, é que repetindo, migra por se sentir ameaçado, ter a sua vida em risco, e o outro migra não tendo a sua vida em risco por vontade própria. Obrigada, professor Márcio. Temos aqui também a Márcia. A Márcia é da Caritas, é um órgão ligado à Igreja Católica, né, Márcia? A Confederação Nacional dos Bispos. Márcia, eu gostaria que você falasse do papel das organizações religiosas no apoio aos migrantes e qual tem sido o perfil também, né, dessa migração e refúgio, se vocês também recebem refugiados, dão apoio a refugiados no trabalho de vocês na capital paranaense. Tá bem. Então, assim, só trazendo, então, depois desse contexto, né, das colocações feitas pelo professor Márcio, que diz muito sobre esse movimento migratório que a gente tem no mundo hoje, especialmente no Brasil, né? Então, a Caritas, que é uma organização, então, vinculada a essa instituição religiosa, é uma organização internacional, nós estamos no mundo todo, e a área da migração e refúgio é uma das áreas mais expressivas de trabalho da Rede Caritas pelo mundo, não é só aqui no Brasil, né? A gente tem reconhecido, pegando ali, por exemplo, no início do papado de Francisco, o primeiro ato público do Papa Francisco foi uma missa em Lampedusa. Então, é muito significativo para nós esse cuidado e essa atenção das organizações, principalmente as tem vinculação religiosa, nesse ato dele, quando ele fala do cuidado de uma acolhida digna a todas essas pessoas. Então, a gente, nesse contexto de Brasil, a gente tem organizações que têm essa vinculação religiosa ou não, mas que trabalha nessa linha de garantia e defesa dos direitos no aspecto dos direitos humanos.
Então, a gente tem um importante trabalho desenvolvido por todas essas organizações no Brasil, né, que tendo ou não esse vínculo religioso, mas sempre nessa perspectiva mesmo de acolhida humanitária, de dar voz, vez para essas pessoas migrantes e refugiadas. E respondendo sim, a gente tem uma atuação, não só a Caritas, como as demais organizações, no trabalho tanto da migração, né, de um modo mais amplo, vamos dizer assim, dos migrantes, nessa categorização que o professor Márcio colocou muito bem, né, o que diferencia uma pessoa refugiada e um migrante, né, na condição de migração, e também refugiados. Então, é uma realidade do Brasil hoje, de fato, mesmo com um número que ainda é sempre um grande desafio, a gente ter dados reais dessa presença migratória no Brasil. Mas, de fato, a gente tem um movimento migratório mais intenso nos últimos tempos, impulsionados aí pelo movimento, por estar numa região de fronteira com a Venezuela, que possibilitou, acho que o maior movimento migratório para dentro do Brasil, que é esse movimento venezuelano, nesse contexto, né, contemporâneo. Então, a gente atende, sim, as organizações têm atuado com refugiados, então a gente está falando de pessoas realmente que sofrem ameaças, né, e entendendo que a questão Venezuela, ela também, né, foi reconhecida como dentro de uma das conceituações do refúgio, que é a grave generalizada violação dos direitos humanos. Então, também existem imigrantes venezuelanos que estão reconhecidos como refugiados, né, então também fazem parte dos nossos atendimentos. Os demais também, o professor Márcio já pontuou, então, as migrações, a gente também tem algumas discussões bem amplas com relação a isso, né, quando a gente fala das migrações, que a gente já nem usa mais o termo de migração voluntária, porque a gente entende, como diz uma amiga nossa, muito em comum, que também é amiga do professor Márcio, que todo movimento de migrar, ele se torna também um ato de denúncia política, porque de alguma forma a pessoa precisou sair, né, não é, ela tomou uma decisão impulsionada por algo maior, né, então a gente tem atendido, sim, muitas dessas populações aqui no estado do Paraná como um todo, né, e no Brasil como um todo também. Que tipo de atendimento, Márcia, do que essas pessoas precisam, né, o que vocês conseguem ofertar para essas pessoas que aqui chegam? De um modo geral, é isso, né? As demais organizações você também vai ter mais ou menos os mesmos trabalhos sendo executados em rede, vamos dizer assim. Mas enquanto Caritas, a gente trabalha em 4 linhas, que eu acho que elas são muito importantes, a gente, como que o nosso trabalho se traduz, né? Que a gente fala, então, a partir da proteção. Então, a proteção, ela diz respeito à proteção para regularização migratória, né? Para que essa pessoa tenha direito à sua regularização, o direito o acesso aos serviços e benefícios também que essa pessoa pode adquirir estando no território brasileiro. Então, entende que a porta de entrada é a regularização migratória. Se ela está documentada, ela corre menos risco de se tornar mais vulnerável e de ser explorada de alguma forma, inclusive laboral. A outra parte é a assistência, então, a assistência como um todo, né, assistência nos aspectos emergenciais, então, abrigamento, concessão de benefícios, dos projetos também que a gente executa com as agências da ONU, a gente tem a possibilidade de dar que nós chamamos de CBI, que é um apoio financeiro, né, para situações mais vulneráveis, né, famílias que entram nos critérios também estabelecidos pelas agências de graus maiores de vulnerabilidade, então mãe solo, né, mulher com criança e sozinha, enfim, nessa definição que todos conhecem, pessoas com deficiência, com idosos na família, um número muito volumoso de pessoas e somente uma pessoa trabalhando, então alguns critérios eles vão estabelecendo pelos níveis de vulnerabilidade. E também o encaminhamento para a rede de assistência, né, acessar um benefício eventual do governo, uma Bolsa Família, em casos de pessoa com deficiência, um BPC, enfim, várias questões que ela já tem garantido enquanto direito, né, fundamental, também básico, estando no território brasileiro. Um outro aspecto é a integração como um todo, seja ela laboral ou seja cultural, então o Francisco está aqui para dizer muito sobre isso, que ele também atua muito nesse aspecto, e a questão da incidência, que nós chamamos de advocacy, esse é um ponto, é uma atuação muito, muito importante para nós, que são os processos de incidência política, de advocacy, para discutir e promover políticas públicas. Então, se a gente garante que
Estado brasileiro assuma aquilo que é, enquanto signatário de convenções internacionais, né, não só garantir a acolhida, mas uma acolhida digna, que dê acesso a ele, a essa pessoa migrante, aos benefícios, às políticas de saúde, educação, né, moradia. Então, a gente também trabalha intensamente em torno disso, de que essa pessoa tenha garantido um bom atendimento no OBS, tenha garantido um bom atendimento no CRAS, que ela possa acessar uma vaga na escola para o seu filho sem sofrer discriminação, xenofobia, enfim, todos esses aspectos que a gente considera extremamente importante nesse processo de integração como um todo, né? Bacana, Márcia. Bom, você já citou aí o Francisco, né, que tem coordenado projetos na Caritas também. Francisco, gostaria de ouvi-lo sobre a sua vinda para o Brasil, o que te trouxe para o Brasil, como é que você conheceu, entrou em contato com a Caritas, e depois eu te pergunto mais coisas, mas tem muitas curiosidades aqui guardadas. Oi, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Então, muito obrigado pelo convite. Assim, minha história, como a de muitos migrantes venezuelanos especificamente, surge através da necessidade de melhorar a qualidade de vida. Tá? Venezuela está considerado dentro do olhar internacional como um país com muitas violações de direitos humanos. Porém, de fato, as pessoas, muitas deixam sua terra para tentar, de alguma forma, melhorar sua qualidade de vida. Então, assim, eu não fui a exceção desse caso também. Fiz uma avaliação, acho que durei quase 3 anos para decidir fazer minha imigração, porque ninguém, isso é uma coisa que é importante entender, ninguém quer fugir desse país. Ninguém quer deixar sua terra, ninguém quer deixar sua família, suas amizades, sua história. Ninguém quer fazer isso. Mas quando praticamente é forçado, por qualquer razão, já surge um primeiro sentimento de luto, de luto interno para essa pessoa. Então, assim, fui obrigado, tenho família, e assim, eu precisava fazer um sustento para minha família. Eu migrei em 2019, com certeza desconhecendo totalmente o Brasil. Eu estava falando hoje sobre isso, porque o Brasil, no olhar internacional, de certa forma, mais carnaval e futebol, sabe? Então, assim, tentar ubicar um migrante em que é o que eu posso fazer depois de ter 30 anos fazendo vida em meu país. O que é o que eu posso fazer em outro país para reafirmar-me e volver a fazer na qualidade de vida foi difícil, né? E aí, uma das primeiras coisas foi a barreira linguística. Porque, certamente, a gente acha que, na prática, em aplicativo, dá tudo certo. E não é assim. E mais quando o Brasil é um país continental onde não há um solo português, a verdade. Há tantos sotaques variados e enriquecidos dentro do Brasil que certamente você vai se confundindo em essa trajetória migratória. Eu entrei certamente por Pacaraima, e aí, norte e nordeste, é uma forma diferenciada de falar português, e quando eu chego aqui ao sul, é diferenciada também. Então, esses são retos, porque, assim, o mais importante é entender que um migrante, e é uma educação que temos que fazer, que um migrante não é uma vítima, um migrante é um sobrevivente dos processos. E tem que ser olhado desde essa perspectiva, tá? Então, é principalmente isso, relações familiares, qualidade de vida e dar o melhor de mim como pessoa. Agora, eu queria saber um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve hoje na Caritas, dando suporte para outras pessoas que estão vivendo algo parecido com o que você passou nos primeiros momentos de saída do seu país, enfim. O que você tem desenvolvido aí? Como é que tem sido isso? Claro, interessante é que conecta com minha história. Eu chego a Caritas justamente porque chego a Curitiba, como qualquer migrante acude a pedir, solicitar apoio, ajuda, para poder entender, ter um acesso a trabalho e demais. E me indicam Caritas, a primeira vez que eu escuto essa palavra. E justamente consigo essa equipe de pessoas multidisciplinares, pessoas que
o humanismo, o tratado humanista é a bandeira principal. E o primeiro que eu sou é uma pessoa beneficiada da Caritas, porque certamente eu recebi esse processo de apoio com currículo, no primeiro curso foi através da Caritas, e eu sou uma pessoa que já vem com uma formação de voluntariado. Fui voluntário da Cruz Vermelha, Proteção Civil, e comecei a fazer um voluntariado aqui na Caritas, porque achei que foi muito interessante, que comecei a entender bem o português, não falava muito bem, mas você podia ajudar, pelo menos, em triagem das pessoas, e facilitar também a parte linguística, porque era bem lotado de pessoas todos os dias chegando. Então, nesse sentido, meu primeiro contato com a Caritas foi beneficiado e também uma forma de retribuir o apoio que eles deram para mim. E aí, cai a pandemia, surgiram oportunidades, uma oportunidade de apoio de trabalho financeiro já diretamente, e aí outros projetos. Comecei com esse primeiro projeto, que era especificamente para acompanhar venezuelanos na parte de alimentação, e foi um momento muito importante, porque certamente, se para o brasileiro que teve que abandonar seu trabalho, o brasileiro que foi dispensado, foi difícil, imagina para o imigrante que está chegando com algumas perspectivas e não conseguiu nem começar a fazer um curso de português, porque a universidade fecharam, porque nas igrejas fecharam, foi bem difícil. Então, nós, através desse processo de poder chegar a uma casa e poder ajudar, pelo menos, com o benefício da alimentação durante uma época tão vulnerável que estávamos todos, foi muito importante. E aí, consegui ficar dentro da equipe como assistente de integração, que é o que eu sou realmente ainda agora. Parte do meu trabalho justamente é facilitar esse processo a nível de Estado, de estratégias para fazer da integração social um jeito certo para os migrantes, não só para venezuelanos, sino de forma generalizada. Eu queria tocar um ponto primeiro, antes de continuar, fortalecendo um pouco a fala tanto do professor Márcio e da Márcia, né? Que, assim, sempre existiu migração no mundo, sempre. Só que nos últimos 10 anos, a quantidade de movimento migratório ha sido maior, pelo menos nestes casos de nacionalidades como Haiti, como Venezuela, como Cuba, ha sido intensificado em uma década, quando esses valores você podia conseguir em 30, 40 anos. Essa é a diferença realmente que está fazendo esse impacto. E assim, acho que um número muito importante de destacar aqui, o último reporte da OIM para o ano passado, falaram de um aproximado 853 mil venezuelanos passar por fronteira, pessoas que foram realmente encontradas, que fizeram seus registros. Tá? Porque isso é algo importante, a migração continua ainda em pandemia. E isso sempre é importante destacar. O que significa isso? Temos um número muito importante de pessoas que estão aqui, migrantes, que estão precisando desse apoio de integração. Uma integração socioeconômica, uma integração sociocultural e socioeducativa. Porque é isso. Se não se faz o processo de integração para fazer uma coexistência pacífica realmente com o país acolhedor, que nesse caso é o Brasil, se isso não se faz, abre pautas para violências, como o racismo, a xenofobia, a parofobia. São términos muito importantes que temos que falar e temos que destacar. Se não fazemos a integração, fazemos uma segregação, fazemos uma marginalização dessa população. Então, eu estou na área justamente que ajuda em quê? Em fazer os processos, principalmente quebrar barreira linguística, através de cursos de formação de português e outros cursos profissionalizantes, oportunidades de emprego, articulação de oportunidades de emprego e autossustentabilidade, porque muitas pessoas que se reinventaram durante a pandemia, e também na parte de interculturalidade. Entender como que é o Brasil, que é bem diferente, a verdade, entre todos os países hispanofalantes, né? E ainda assim, o brasileiro também entender que o migrante tem uma cultura rica também para compartilhar.
Muito bacana, Francisco. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho dessa sua história, né? Quando você fala, passei 3 anos para decidir, basta isso para a gente, né, imaginar um pouquinho da dificuldade que é, né, do desafio que é fazer esse movimento. E me marcou também que você comentou que procurou a Cáritas, ou, né, uma das primeiras coisas que passava pela cabeça quando chega por aqui é encontrar emprego, encontrar trabalho. Eu gostaria de ouvir da Iana. Iana, eu sei que o Empoderando Refugiadas tem um tanto esse foco de auxiliar na questão da autonomia e, de alguma forma, abrir caminhos ou, né, auxiliar essas mulheres a encontrarem lugar de trabalho, assim, né? Então, queria saber sobre o trabalho do Empoderando e já te perguntar o que é que empresas e pessoas que passam boa parte das suas vidas dentro, né, das empresas podem fazer para contribuir, de certa forma, com essa integração. Acho que a palavra que o Francisco trouxe é bem importante, né? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque a gente não sabe em que momento o ouvinte vai poder escutar. É um prazer estar aqui. Foi assim, está sendo engrandecedor escutar o professor Márcio, também a Márcia e o Francisco, com quem eu já compartilhei momentos de trabalho. Muito obrigada, a Copel, pelo convite. Enquanto você me fazia a pergunta, Raquel, eu fiquei me lembrando do meu primeiro estágio quando eu entrei na faculdade. Foi numa agência de trabalho. Eu sou jornalista de formação, mas naquela época meu primeiro estágio foi numa agência de recrutamento mesmo, de emprego. A grosso modo era isso. E aí eu me lembro que a psicóloga que nos deu o treinamento, ela falou assim, eu nunca esqueci isso, isso foi em 2006. Ela falou assim, que nós iríamos lidar com o segundo momento de maior fragilidade do ser humano. O primeiro é a perda da vida, o segundo é a perda do trabalho. Então, me marcou muito, assim, na época, uma jovem, né, nem sabia se... Imagina, nunca imaginei que isso fosse atravessar a minha carreira. E hoje em dia, eu escuto muito, trabalhando com migração e refúgio, que o trabalho traz dignidade. E que essa é a melhor forma de integrar uma pessoa à sociedade, né? A reintegrar, aqui é a melhor forma que ela pode, a partir do trabalho, reconstruir a sua vida. Então, a migração e o refúgio atravessaram a minha carreira de uma maneira muito orgânica, eu nunca fui muito atrás disso, e hoje eu consigo conectar algumas coisas, assim, né? E, agora, voltando para o que eu faço de fato, o Empoderando Refugiadas é uma iniciativa da ONU aqui no Brasil, de 3 agências. Do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, que foi citada aqui algumas vezes, da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU no Brasil. Essas 3 agências entenderam que era necessário criar uma iniciativa voltada à empregabilidade de mulheres refugiadas, não descartando a necessidade de homens, não é isso, mas é que percebe-se que mesmo dentro de um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade, ainda assim as mulheres têm mais dificuldade de encontrar uma posição de trabalho, porque elas têm que conciliar uma série de outros elementos. E aqui também, em caráter não oficial, mas a gente tem dados recentes, apurados pelo Acnur, que a cada 3 oportunidades de trabalho que se abre à pessoa refugiada, apenas uma é destinada à mulher. Então, a gente tem aí uma proporção muito desigual. Então, criou-se esse projeto que nada mais tem como objetivo conectar mulheres refugiadas ou em situação de refúgio a empresas que tenham disponíveis vagas de trabalho. Só que a gente foi, ao longo dos anos, percebendo que não bastava fazer essa ponte. A gente precisava preparar a mulher para o mercado de trabalho brasileiro e preparar as empresas também para receber esse fluxo de trabalho. E aí, ao longo desse processo, ao longo dos anos, o projeto já existe há 8 anos, a gente foi percebendo a cada ano, cada edição, que novos elementos surgiam. Imagina, é uma coisa muito espontânea, muito orgânica, cada novidade, cada processo que se muda, cada fluxo migratório que se intensifica, que sai, que vem, a gente precisa se readequar. Uma pandemia chegou no meio disso tudo, então a gente precisa se readequar. E a gente entendeu e também não bastava buscar o trabalho só para... Claro, o nosso foco é a mulher, mas hoje em dia não basta buscar o trabalho só para a mulher, porque a gente sabe também que as coisas estão mais intensas, mais difíceis, então que uma pessoa só trabalhando às vezes não dá conta do sustento de uma família, então nós já adicionamos o elemento de também buscar oportunidades de trabalho para o entorno dessa mulher. Então,
para um cônjuge, para uma irmã, um irmão, um pai, uma mãe que estão em idades laborais, que têm, né, condições de trabalhar. Então, o projeto tem esse olhar muito amplo para toda a família. E é dessa forma que a gente acredita que a gente consegue dar o primeiro, não dá, mas contribuir para o primeiro passo dessa reconstrução de vida da pessoa migrante ou refugiada aqui no Brasil, através do trabalho. A Gabriela está aqui com a gente, né, Gabi? A gente sabe que a Copel teve já alguma experiência com o Empoderando Refugiadas por meio do voluntariado. Tem também algumas outras iniciativas para que, principalmente, o acesso ao serviço da energia elétrica, que é tão essencial, seja facilitado para migrantes e refugiados vivendo aqui na área de concessão da Copel, aqui no estado do Paraná. Queria que você comentasse um pouquinho, Gabi, como é que tem sido essas iniciativas por parte da empresa. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. Bom, então o projeto da Copel surgiu há alguns anos. Era um cenário que havia muita migração de haitianos aqui em Curitiba e no estado do Paraná. A gente percebia esse aumento do fluxo. Nesse momento, a Universidade Federal do Paraná já tinha um grande projeto de atendimento a migrantes e refugiados, com apoio de idiomas, apoio jurídico, enfim. Existia já o Conselho de Migrantes e Refugiados do Paraná, e a gente começou a pensar em como a Copel poderia se inserir nesse cenário, que tipo de trabalho ela poderia fazer para abarcar esse público, né? Tanto no sentido de políticas públicas mesmo, considerando que é a maior empresa do estado do Paraná, quanto no sentido de olhar para essas pessoas enquanto potenciais clientes da empresa, uma vez que todo mundo consome energia, que talvez não estivessem tendo acesso adequado às informações por uma questão de idioma, por desconhecimento de como funcionava o sistema no Brasil. Então, o projeto começa a partir disso, e aí a gente começa a circular nesses espaços que já trabalhavam com o público, e chegou à conclusão que o primeiro produto que a Copel poderia criar, pensando na integração dessas pessoas, seria justamente uma cartilha que trouxesse informação sobre os serviços básicos de acesso à energia e também programas sociais voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que inclui também os migrantes. Muitas vezes eles não sabiam, por exemplo, que eles tinham direitos a certos programas sociais no Brasil, né? O Brasil permite esse acesso. Então, a ideia das cartilhas era fazer um resumo de tudo isso em uma linguagem bastante didática. Essas cartilhas foram traduzidas em 6 idiomas, e uma colega nossa, redatora Isabel, trabalhou muito tempo com os migrantes e refugiados na Federal. Ela falou, olha, é importante prestar atenção também na questão linguística, da integração linguística. Então, não basta a gente só traduzir as palavras, a gente tem que ensinar essas pessoas a usarem as palavras em português, porque essa vai ser a vida delas daqui para frente, ou pelo menos durante um bom tempo. Então, essas cartilhas, em vez de só traduzir, elas ensinam a pessoa o que é e ensinam os termos para a pessoa poder mobilizar isso no dia a dia dela. Então, a partir disso, por exemplo, com a conta de luz, a pessoa tem um comprovante de residência e esse comprovante permite ela acessar vários outros serviços públicos, inclusive quando você vai solicitar carteira de trabalho, por exemplo. Então, a gente entendeu que a partir daí a gente ampliava o acesso à cidadania de uma forma bastante impactante, considerando que a Copel está presente em diversos municípios do estado do Paraná, né? E que o Paraná foi um dos estados que mais recebeu migrantes e refugiados nos últimos tempos. Inclusive, tem esse dado recente que Curitiba já é a primeira cidade no plano de interiorização do governo. Então, depois que essas pessoas, principalmente venezuelanos, chegam pela fronteira, elas vêm para Curitiba e provavelmente esse número vai aumentar bastante ainda nos próximos anos. E a gente tem que preparar essa estrutura para receber essas pessoas com dignidade, né? E veio a ideia de unir esse projeto com o voluntariado corporativo. E aí começou a dar muito certo, as pessoas demonstraram muito interesse. E aí, nesse percurso, a gente entrou em contato com a ONU Mulheres, por meio da IANA, Empoderando Refugiadas, para conversar sobre as possibilidades que a gente poderia ter de parcerias. E aí a gente percebeu que não tinha ainda uma edição do Empoderando Refugiadas aqui no sul do Brasil. E propusemos, então, fazer essa primeira edição, que aconteceu ano passado, e foi muito legal, teve várias
pessoas envolvidas, só da Copel foram mais de 40 voluntários, e a edição, em resumo, funcionou mais ou menos assim. A gente conseguiu fazer um curso de técnicas de venda que foi contratado pelo Senac, a ONU Mulheres contratou, né? Então, essas participantes, essa turma que foi formada com o apoio da Caritas, elas passaram por esse curso, porque era uma demanda que existia aqui no mercado de trabalho. E durante esse curso, os voluntários da Copel auxiliavam com o idioma, então, caso alguma das mulheres não entendesse muito bem o curso, algum termo, elas estavam ali para auxiliar, e também com os filhos dessas mulheres, muitas não podiam deixar as crianças em outros lugares, então os voluntários ficavam lá fazendo a recreação infantil para elas poderem se dedicar 100% ao curso. E depois, no segundo momento, a gente fez também uma série de oficinas com essas mulheres, com temas que poderiam auxiliá-las aqui no Brasil. Então, a gente conversou com a Caritas, conversou com a Iana, pelo ONU Mulheres, e foram sugeridos alguns temas, então, por exemplo, direitos das mulheres, direito do trabalho, para que elas não fossem até mesmo enganadas, né, por não conhecer a legislação trabalhista, enfim. E aí, os próprios voluntários da Copel ofertaram essas oficinas. Foi bem legal, porque muitas vezes a pessoa está trabalhando na empresa e está tão acostumada a alguns processos, ela tem vontade de explorar outras áreas também dentro do conhecimento dela, e essa foi uma oportunidade que as pessoas gostaram muito, assim, e foi bem legal. E estamos com planos de fazer mais uma edição ainda no sul do Brasil. Opa, faço votos de que ela aconteça logo. Um salve para as mulheres do nosso jurídico, porque a gente sabe que foi uma turma bacana que se envolveu nesse projeto. Gente, eu aprendi bastante, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de, antes de encerrar, perguntar ao professor Márcio e a quem mais quiser contribuir nessa reflexão, quais são as tendências que a gente pode esperar e, principalmente, como é que se enxerga a possibilidade de nós brasileiros acolhermos de uma maneira melhor quem chega por aqui. Acho que a Gabriela comentou também a questão de Curitiba ser um polo de interiorização, mas a gente começa a observar também esse movimento em cidades menores do Paraná. Recentemente, inclusive, a Copel participou de um encontro, um evento com essa temática na cidade de Maringá, por exemplo. Foi a primeira vez em que a gente, enquanto empresa, esteve envolvido em alguma movimentação com essa temática em uma cidade fora de Curitiba, né? Então, começam a aparecer coisas que para nós são um tanto novidades às vezes assustam, né? Como é que a gente pode lidar com esse contato e essa integração de uma maneira mais natural? Então, é importante dizer isso, um pouco da interiorização, do espraiamento da migração no Brasil, isso é um dado importante. Vejam, efetivamente, assim como no passado, a migração não atinge o território brasileiro como um todo de maneira igual. Ao contrário, é bastante desigual, alguns estados e regiões recebendo muito mais imigrantes do que outras regiões. No caso dos venezuelanos, devido do processo de interiorização levado a efeito pela Operação Acolhida, pelo governo federal através da Operação Acolhida, há um espraiamento maior. Portanto, há venezuelanos, talvez nas principais, quase em todas as capitais de estados brasileiros. Ainda assim, há uma grande concentração em algumas regiões, e os estados do Sul têm participado com um bom consciente dessa interiorização, e a cidade de Curitiba e região, não apenas a cidade, mas a cidade de Curitiba e região tem sido muito importante. Num levantamento que eu fiz agora há pouco tempo atrás, sobre a migração haitiana e venezuelana, eu tenho 7 municípios no Paraná que acolhem praticamente 50%, um pouco mais de 50% de toda a migração desses dois grupos nacionais. Aqui é a cidade de Curitiba, na região, cidade de Curitiba, São José, Pinhais, Colombo e Araucária. Então, esses municípios com grande concentração. Depois disso, a gente tem Maringá, Londrina, Foz e Cascavel. Então, a gente tem esse grupo de municípios acolhendo aí um pouco mais, como eu disse, um pouco mais de 50% da migração. O que é interessante dizer é que, devido à equiparação do salário estadual, o migrante que encontra trabalho em algum desses municípios, ele vai ter um padrão salarial relativamente equiparado a outras cidades, mas o custo de vida é muito menor. E, muitas vezes,
as condições de moradia são muito mais atraentes, a oferta de serviços básicos, educação e saúde, sendo bastante equilibrada em todo o Estado, muitas vezes é mais interessante para o migrante estar no município médio do que estar num grande município, devido às condições de moradia, do preço do aluguel, do custo do deslocamento, assim por diante. Agora, para voltar à tua questão inicial, efetivamente, mantida a atual política migratória brasileira, o que se espera, mantida a crise na Venezuela, o que não se sabe exatamente, porque há um movimento um pouco flutuante, em momentos onde volta a economia venezuelana volta a crescer e outros momentos que volta a cair. E há uma possibilidade também da Venezuela, uma possibilidade um pouco remota, mas existe da Venezuela voltar a fazer parte do Mercosul, o que facilitaria enormemente a migração venezuelana. Então, fazendo um conjunto, né, de todos esses fatores, a gente acredita que, no caso da migração venezuelana, ela vai continuar forte para o Brasil, uma vez que outros países, os principais destinos, ainda têm políticas muito restritivas em relação à entrada, e o Brasil tem uma política bastante aberta em relação à entrada. Então, a gente acredita que vai continuar sendo importante, mesmo que a Venezuela volte a crescer novamente. A gente acredita que uma parte da migração não volta a curto prazo e o fluxo, através das redes, dos contatos, da oferta de emprego, vai tender a continuar forte. No caso da migração haitiana, também, devido às condições também no Haiti, que inclusive hoje estão piores do que estavam há 10 anos atrás. Então, o Haiti é um país que vive uma crise estrutural bastante profunda e agora uma crise estrutural que atinge o Estado, uma vez que o próprio presidente do país foi assassinado há pouco tempo atrás. Então, somando as condições de acolhimento do Brasil e as condições dos países de origem, o Brasil continuará a ser um destino sul-americano, um destino em relação aos países sul-americanos. Né? Então, isso não vai mudar. Daí a importância do Brasil e dos entes federados, do Estado do Paraná, no caso, se organizarem mais para a recepção dessa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada, próxima, culturalmente próxima ao Brasil, no caso dos venezuelanos, muito próximos ao Brasil em termos culturais. Então, acho que os estados e o próprio país têm muito a ganhar com a migração. Acho que a diversidade trazida pela migração, a riqueza, a variedade linguística. Os venezuelanos lembram os brasileiros que eles são latino-americanos, uma coisa que os brasileiros muitas vezes esquecem. Então, é uma migração muito positiva e a gente fica muito feliz de estar participando desse esforço de acolhimento. Aí aproveito e saúdo a iniciativa da Copel, acho que é uma iniciativa muito importante de acolhimento, de produção de cartilha, e efetivamente, né, a conta de luz e um comprovante de residência são elementos fundamentais de cidadania. Né? Então, são documentos e mostram a inserção do migrante numa determinada cidade, e isso permite uma série de outros créditos, uma série de outros documentos, uma série de outras inserções possíveis a partir desse comprovante de residência, que é tão pedido no Brasil, o famoso comprovante de residência. Gostaria só de trazer um outro elemento nessa fala do professor Márcio, quando você fala da questão, né, de que movimentos migratórios a gente pode ver no futuro. Acho que a gente tem que trazer o elemento das mudanças climáticas. Eu acho que esse ponto ele é fundamental nessa discussão. Cada vez mais, né, as mudanças climáticas têm interferido e realmente impulsionado movimentos, e a gente vê isso para um futuro de algo como muito desafiador, que nós, enquanto organizações, academia, todas as agências que trabalham com esse tema, ter um cuidado e uma atenção para fazer uma reflexão mais profunda sobre os próximos, com certeza, movimentos migratórios intensos que vão ser resultado das mudanças climáticas. Márcia, só fazendo um adendo, o colega, o Giovanni, que trabalha com mudanças climáticas aqui na Copel, ele sempre me fala, a gente tem que marcar um dia de fazer um podcast, alguma coisa relacionando migração e mudanças climáticas, porque isso vai aumentar cada vez mais e as pessoas ainda não estão muito familiarizadas com isso, né? O que isso significa, o que uma coisa tem a ver com a outra, então acho super pertinente essa sua colocação. E acham que está distante, né? Que está distante, assim, de que não é um assunto próximo. Eu também vou
só fazer um fechamento aqui, Raquel, falando em futuro, né, um futuro muito próximo, eu acho que as pessoas vão cada vez mais ver o assunto para além da pauta da mídia, do jornalismo, enfim, o assunto vai sair das notícias e ele vai estar na esquina de casa, no supermercado que você frequenta, nas escolas dos seus filhos, nos locais onde você vai para manifestações religiosas, enfim, nas trocas culturais, sociais. Esse assunto vai estar presente em pessoas, a gente vai ouvir outros idiomas, a gente vai reconhecer pessoas diferentes, hábitos, culturas, vestimentas, então é um assunto que vai estar muito pulsante, muito próximo da gente para os próximos anos, e aí fica o convite, né, de outras empresas, assim como a Copel, pensarem em inclusão, porque não é uma coisa para frente, tá batendo na porta já. É preciso que, para além de políticas públicas, a gente tenha engajamento do setor privado na solução da questão, né, da sociedade como um todo, na inclusão e no abraço a essas pessoas, mas é um alerta geral, assim, é um assunto que já está aí, a gente precisa olhar e cuidar, é uma responsabilidade de todos nós. Também quisiera dar uma palavra final, mas destacar principalmente que a lei migratória brasileira é uma das pioneiras e referência a nível mundial, e isso significa que ela é aberta não só falar de movimentos migratórios latino-americanos, como já hemos falado, também entendendo que existe um movimento muito importante migratório de países que estão em condição bélica. Então, estamos falando da Ucrânia, do Afeganistão, são movimentos migratórios que estão na atualidade aqui no Brasil chegando, e isso faz para nós certos retos importantes que temos que assumir. Eu só queria aproveitar uma fala do Francisco antes, ele comentou sobre a xenofobia, né? E eu acho que, diante desse cenário, que a gente sabe que a tendência é que venham cada vez mais pessoas, é muito importante que as instituições trabalhem esse tema, sejam elas públicas ou privadas, até para prevenir futuras situações. Então, o desconhecimento muitas vezes provoca situações de violências que a gente pode evitar por meio de formações, por meio de conversas como essa, por meio de voluntariado, todo o contato que as pessoas que não estão acostumadas com esse tema possam ter, conhecimento, acesso à informação, contribui para que a gente tenha um ambiente, uma sociedade com menos violência, né? Então, acho bastante importante que as pessoas estejam atentas, que elas se atualizem. Esse é um assunto que muda rápido, muda bastante, e acho que é bem importante a gente, enquanto instituição, enquanto empresa, reforçar isso também. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos, que a gente precisa conversar sobre, agir agora, mas também se preparar para aquilo que está vindo por aí. Gostaria de agradecer mais uma vez a Gabriela Anne Dresch, ao Márcio de Oliveira, a Márcia Terezinha Ponce, ao Francisco Javier Rodrigues e a Ana Lima, nossos convidados de hoje num episódio sobre migração e refúgio. Eu sou Raquel Cagliari, obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo Energia da Sustentabilidade. Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.